Olá, moçada, tudo bem? Olha só, fez simulado de história na sexta-feira, eu acho. Então eu vou conversar com vocês um pouco sobre a. Põe o óculos, tira o óculos. Ah, coisa de maluco. Acho que sem óculos é melhor. Não sei. Mas sem óculos eu não enxergo nada. Então, conversar com vocês um pouco sobre alguns tópicos aí que vão aparecer, né, no simulado. É, sempre pensando na história da civilização romana antiga, dividida em três grandes fases, né, a monarquia ou realeza, que é o primeiro período, o segundo período a república e o terceiro o império, né? Monarquia e república já apareceram na prova dissertativa e o império, né, vai aparecer agora no simulado junto com a monarquia e junto com a república. Então, na verdade, no simulado cairão as três fases da história de Roma. Portanto, né, todo o conteúdo trabalhado sobre a civilização romana antiga. Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Um ponto interessante na fase da República são as guerras púnicas. Né? Guerras púnicas são três guerras, na verdade, que aconteceram entre os anos de 264 e 146 a.C. Portanto, entre os séculos aí 3 e 2 a.C., uma guerra que se chama Púnica, porque é uma guerra de Roma contra Cartago. Cartago é, na verdade, uma antiga colônia fenícia do norte da África, mas a guerra se chama Púnica, que na verdade parece que não tem nada a ver com Cartago, né, que tem a ver uma coisa com outra, é porque os romanos chamavam os cartagineses de Punis, né? Então é por isso que é a guerra dos romanos contra os Punis, por isso ficou guerras púnicas, tá certo? Bom, sobre essas guerras, sobre as guerras púnicas, a primeira coisa, as causas. Eu tenho falado com vocês, né? Se você pegar, né, desde as primeiras guerras da história da humanidade até as guerras mais recentes, de forma geral, tá, gente? Claro que de forma geral, cada guerra tem suas causas específicas, mas de forma geral, as grandes guerras da história, elas têm alguns elementos que são, digamos, repetidos guerra após guerra. Um desses elementos é a questão de disputa territorial. Né? A gente pega guerras lá da antiguidade, guerras da Idade Média, guerras da Idade Moderna, guerras da Idade Contemporânea. A questão de domínio territorial é uma questão que frequentemente faz parte das causas da guerra. Então, guerra por causa de terra. Né? A gente sempre fala, né? Terra é riqueza, terra é vida, terra é produção, terra é minério, terra é tudo que vocês imaginarem aí. Então, disputa por territórios é um primeiro elemento. Um outro elemento que frequentemente faz parte das causas das guerras é a questão da disputa de hegemonia. Né? A disputa de hegemonia, não, o que é hegemonia? Ou seja, qual é entre os envolvidos na guerra que vai se tornar o país, ou a cidade, né, ou o estado mais importante e poderoso numa determinada região. Tá? Então, disputa por hegemonia é isso, é disputa pelo controle, pelo domínio, né, de uma determinada região. Quem é que vai ser o rei da cocada preta naquela região? Então, disputa de terra e disputa de hegemonia são dois elementos que são historicamente muito presentes nos conflitos. E as guerras púnicas vão seguir um pouco essa regra, tá? As causas gerais da guerra entre os romanos e os cartagineses, exatamente a disputa de hegemonia entre esses dois, né, esses dois adversários, uma hegemonia do mar Mediterrâneo, né, uma via de comércio tão importante, ligando aí Europa, África e Ásia. Então é uma disputa de hegemonia. Uma disputa que, na verdade, vai começar, né, quando, enfim, os romanos vão se aproximando aí, né, cada vez mais do sul da Península Itálica, né, e isso vai, naturalmente, os deixar, digamos, com um braço muito forte em direção ao Mediterrâneo. Isso vai incomodar Cartago, né, que também tem aí como um dos seus objetivos ser hegemônico no mar Mediterrâneo. Ou seja, a parada quem que vai mandar nesse mar? Quem é que vai poder usá-lo de maneira plena, de maneira livre, né? De maneira intensa
para realizar comércio, para fazer transporte de mercadorias. Então, no fundo, é essa briga, né? Por conta do controle, naturalmente, de algumas ilhas do mar Mediterrâneo, né? Então, você tem lá a Sicília, Córcega, Sardenha e tal. Então, existe uma questão de disputa territorial, mas mais do que isso, né? Existe uma questão de disputa de hegemonia, né? Quem é que vai ser a rainha da cocada preta no Mediterrâneo? Cartago ou Roma? Roma vence, né? E a vitória romana, ela vai representar, vai trazer para a sociedade romana uma série de consequências, né? Assim. E a gente poderia listar várias consequências dessas guerras. Então, por exemplo, uma questão comercial muito importante, né? Roma vai se apoderar do Mediterrâneo e, por ele, Roma poderá fazer com tranquilidade comércio entre as várias regiões do sul, né, da Europa, que a gente poderia chamar aí de Europa meridional, né? Você vai fazer comércio usando o mar, também com a África, norte da África, que também será domínio romano. Se você pegar sudeste europeu, Península Balcânica, onde está a Grécia, depois já em direção à Ásia. Então, assim, o mar Mediterrâneo vai ser o mar do comércio romano, né? O mar Mediterrâneo é a grande estrada dos romanos, é por ele que os romanos vão, inclusive, orientar a sua expansão territorial. Então, a primeira questão é essa: Roma se fortalece comercialmente após o final das Guerras Púnicas, porque agora tem à sua disposição, de forma livre, leve e solto, né, o Mediterrâneo. Uma outra coisa que a gente podia pensar aqui é a questão da escravidão, não é? Então, se a gente considera que os escravos romanos, eles são, né, escravos ou por dívida ou prisioneiros de guerra, naturalmente uma vitória romana sobre um determinado império, ou determinado estado, né, no caso dos cartagineses, né, uma cidade-estado, né, o domínio ali sobre Cartago vai permitir aos romanos aprisionar muita gente. E os prisioneiros são escravos. A escravidão, ela é a base, né, do trabalho, da economia dos romanos. Então, mais escravos, mais produção significa mais arrecadação de impostos por parte do governo romano, mais dinheiro significa mais exército, e assim sucessivamente. Tá? Então, você tem aí uma sequência de consequências que são, digamos, consequências que são resultado, né, da vitória romana sobre Cartago. A gente poderia falar também da questão da expansão dos latifúndios, né, das grandes propriedades rurais, lembrando aí que com as vitórias, não é, generais, patrícios, né, bem-sucedidos nas guerras púnicas, vão receber e vão controlar, né, muitas terras, vão constituir grandes latifúndios. E ao fazer isso, você tem, assim, ao constituir esses grandes latifúndios, de certa maneira, eles vão engolir, eles vão morder, né, as terras de pequenos agricultores, plebeus, por exemplo, que estavam estabelecidos no entorno desses grandes latifúndios. E essa população plebeia, uma vez desprovida dessas terras, essa população plebeia vai se sentir obrigada, né, para fazer o êxodo rural. Vai ter que sair dali, né, das áreas então agora dominadas pelos grandes latifundiários patrícios, e vão para as cidades, ou para a cidade de Roma, né? Uma cidade que chegou a ter, segundo dados não muito precisos, uma cidade que chegou a ter 1.200.000 habitantes, né? E muitos desses aí, né, grande parte dessa população, a população que vem, né, da zona rural, depois desse processo de fortalecimento dos grandes fazendeiros. E muitos deles, né, naturalmente, não vão encontrar na cidade de Roma condições suficientes para sobreviver. E isso vai criar em Roma um caldeirão, né, uma cidade onde revoltas, né, se tornam assim importantes, né, a classe plebeia, o grupo dos plebeus, né, muitos deles, claro, você tem um grupo de plebeus
ricos, poderosos e tal, assim, financeiramente falando, embora o prestígio social deles jamais tenha se equiparado ao prestígio social dos patrícios, mas financeiramente falando, você tem muitos plebeus que prosperam, né? Mas muitos não prosperam, não só não prosperam, como estão passando fome em Roma, né? Então e uma vez passando fome, quer dizer, o cara está passando fome, não tem mais o que perder. Então muitos deles estão dispostos a ir para os combates, né, contra os patrícios, as guerras civis, enfim, né, o que é aquelas disputas entre patrícios e plebeus. Então essa é uma questão. Você tem então né, o crescimento dos latifundiários e um empobrecimento da plebe. Bom, quando a gente fala da estrutura de poder em Roma, né, a gente tem aí alguns cargos importantes, instâncias importantes de poder. É claro, né, o Senado romano, aí a instância principal, né, que na verdade existe desde a monarquia. Na República, o Senado se torna aí, né, o protagonista da política romana, e no Império, o momento em que os imperadores se consolidam, né, a partir do Otávio, o Senado perde um pouco do seu poder, até porque com o Império os poderes vão ser centralizados nas mãos do imperador. Mas na República, sobretudo, né, o Senado é o ator principal da política romana, tá certo? Bom, e aí você tem alguns cargos, digamos assim, que são importantes, né, dentro dessa estrutura. Deixa eu virar aqui. Você tem aí alguns cargos que são importantes dentro dessa estrutura administrativa, né, de um império que vai se constituindo, né? Na verdade, quando eu falo império que vai se constituindo, não quero dizer, né, apenas Roma após o ano 27 a.C., que é quando Otávio de fato assume como imperador. Alguns autores colocam 31, tá? Mas a maioria coloca 27 a.C. Eu não me refiro a isso, mas quando eu falo Roma se constituindo como império, quer dizer, Roma está muito longe de ser na República uma cidade da região do Lácio, né? Agora Roma já tem muitos domínios territoriais, não é? Então, isso tudo vai fazer com que você precise ter uma estrutura administrativa eficiente. E aí a gente destaca alguns cargos da administração romana, né? Então, a gente pode colocar, por exemplo, os cônsules, né? São aí os administradores, enfim. Então, o consulado, né, tem tudo a ver com a questão, os dois cônsules, né? Eles são aí os administradores, né, de Roma. Os pretores, né, os responsáveis pela justiça, os questores são os responsáveis aí pela administração, pela gestão financeira, digamos assim, de Roma. A gente tem os edis, tem que falar edis, né, que seria equivalente a alguma coisa como uma polícia romana. E os censores, né? Censores aí não de censura, tá? E também não de bom senso. Os censores aí de censo, com C, que é a contagem da população, tá? Então são os responsáveis aí por contar a população, né? E essa contagem, claro, tem uma série de digamos, utilidades, né, para a administração pública romana. Sempre bom lembrar, aí passando um pouco para o Império, né? Quando a gente pega o início do Império Romano, a gente pega, né, um império preocupado, né, claro, em se consolidar territorialmente, em ter seus territórios, administrá-los muito bem e ter um exército forte e tudo mais, né? E muito preocupado em manter a ordem interna, né? Quer dizer, não é só enfrentar os inimigos externos, é manter a ordem dentro da própria civilização romana. E é o que eu digo a vocês, quer dizer, você tem, né, dentro de Roma, além dos povos dominados, é claro que vão reagir muitas vezes à dominação dos romanos, mas você tem dentro de Roma, né, enfim, uma plebe